Estamos de volta para a segunda parte dos nossos estudos sobre as obrigações solidárias. Na primeira parte, falamos dos 3 primeiros artigos, regras gerais, artigo 264, 265, 266, e trabalhamos as regras específicas das obrigações solidárias. Disse, as obrigações solidárias, de fato, não são tão comuns assim no mundo contratual prático, mas ainda muito cobradas em concurso público. As obrigações solidárias passivas, esta aqui, realmente nós temos que ter muita atenção, porque além de ter regras aqui, tanto quanto complicadas, que exigem a nossa atenção, não que seja difícil, mas que exigem a nossa atenção, o nosso cuidado, né? É uma matéria muito cobrada em concurso público e também muito utilizada no mundo contratual prático, né, muito comum no âmbito do mercado financeiro. Então, bastante atenção com relação às regras específicas da solidariedade passiva. Por isso que eu deixei em aula separada solidariedade passiva, e aí numa próxima aula a gente realiza aí todas as questões envolvendo obrigação alternativa, divisível, indivisível e solidária. Fechei um bloco de questões que realmente dará para sanar aí todas as dúvidas eventualmente pendentes, ok? Então, solidariedade passiva. Vários devedores, cada um obrigado à dívida toda. Então, vários devedores, cada um podendo ser exigido pelo todo. Observem, por que esta é uma modalidade obrigacional tão prática? Porque ela atribui ao credor uma proteção, uma garantia realmente extraordinária, fora do comum. Nós sabemos que na relação obrigacional, os riscos da insolvência estão sobre o credor. Veja, se eu empresto 100 mil reais para uma pessoa, e ela não me paga, é verdade que posso exigir judicialmente. E se não me pagar nem em juízo, posso até mesmo agredir o patrimônio dela. Mas se ela não tiver patrimônio, for, portanto, insolvente, eu, credor, vou ficar no prejuízo, porque eu não tenho mais o que fazer. Né? O direito civil não admite execução pessoal, afora alimentos, né? Lá no direito de família. A execução é apenas real. Então, se não tem patrimônio garantidor, o credor vai ficar vendo navios. Aí, se eu empresto 100 mil reais para 3 pessoas, em regra, esta obrigação é divisível. Uma vai me pagar 1/3, outra vai me pagar 1/3, outra vai me pagar 1/3. Eu só posso cobrar 1/3 de uma, 1/3 da outra, 1/3 da outra. Se eu cobro aqui e recebo, cobro da segunda, recebo, cobro da terceira, não recebo, eu tenho que executá-la. Não posso cobrar dos outros 2. Se ao executar, constato que essa terceira é insolvente, fico no prejuízo. Porque na obrigação divisível, cada devedor responde apenas pela sua quota-parte. Aí observem que o risco está sobre mim, credor. De modo que uma saída para esse risco é convencionando a solidariedade. Por meio da convenção da solidariedade passiva, o credor joga todo o risco da insolvência para o polo passivo e amplia significativamente a sua capacidade executiva. Porque se nesta mesma relação obrigacional os 3 são devedores solidários, eu posso cobrar 100 mil só de um. Ou posso cobrar 100 mil só do outro. Ou posso cobrar 100 mil só do terceiro. Ou posso cobrar 50, 50. Ou posso cobrar 50, 50. Ou posso cobrar 50, 50. Ou posso cobrar 33,3 de cada um. Observaram como que a minha capacidade executiva foi dilatada? Porque se divisível, eu só teria uma possibilidade de execução. 1/3, 1/3, 1/3. Pronto, só essa possibilidade. Agora, sendo solidária, observaram a variedade de formas executivas que o credor tem? E não só isso. Se tiver um devedor
com condições de pagar, ele será obrigado a pagar. Se tiver um devedor solvente, o credor está tranquilo. Está tranquilo porque ele vai receber o que lhe é devido. E este devedor é que vai ter que se virar para receber dos codevedores. Só como dar força para o credor. Por isso essa modalidade tem sido tão utilizada no mercado financeiro, relações contratuais com bancos, e por isso nós realmente temos que ter muita atenção com as regras específicas da solidariedade passiva. Ok? Então, vamos lá analisar artigo 275. Professor, coloca aquele esqueminha para facilitar no quadro? Vamos colocar aqui primeiro, então. Um credor apenas de 3 devedores. De 3 devedores. De uma dívida de R$30 mil. Uma dívida aí de R$30 mil. 3 devedores de R$30 mil a um só credor. Se não houvesse solidariedade, cada um deveria apenas R$10 mil e não seria responsável pela inadimplência do outro. Mas, neste caso, eles são solidários. Quais as consequências dessa solidariedade que não pode ser presumida? Artigo 275. O credor tem direito a exigir e receber. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns, ou de todos também, os devedores, parcial ou totalmente a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais, inclusive o que pagou, continuam obrigados solidariamente pelo resto. Então, notem, na solidariedade ativa, o credor pode vir e cobrar a totalidade só do B. Se fosse divisível, ele teria que cobrar 10, 10 e 10. Mas como a solidariedade passiva, o credor tem direito a exigir e receber tudo de um só dos devedores. E se esse devedor pagar parcialmente, a obrigação é extinta parcialmente. Imagina que ele foi lá e pagou 10. Todos os demais, e também aquele que pagou 10, continuarão responsáveis pelo remanescente, os 20 mil, solidariamente. Observar a força executiva do credor? O credor tem direito a exigir e receber de um ou alguns, ou de todos, parcial ou totalmente a dívida. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os devedores, não só o C e o D, mas o B também, continuam obrigados solidariamente pelo resto. E se for necessário o ajuizamento de uma ação, observem, a ação ajuizada apenas em face de B não significa renúncia aos demais. Parágrafo único. Não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Então, se ele cobrou de B, o B falou que não vai pagar e por conta disso ajuizou uma ação só contra B, ele não está renunciando os demais, não, de forma alguma. Inclusive, o despacho de citação de B interrompe a prescrição contra todos os co-devedores. Professor, mas e se o B morrer? E se um dos devedores falecer? Por conta aqui do nosso espaço, que foi aqui tomado pelo título, imagina que o D faleceu. O D faleceu e deixou 2 herdeiros, D1 e D2. Assim como o crédito é transmissível por herança, o débito também é, nos limites da própria herança. Tá? Não pode ficar despreocupado, porque quando seu pai diz lá que só vai te deixar dívidas, que você vai herdar só dívida, pode ficar tranquilo que isso não tem como, não. De fato,
por sucessão causa-mortes, eu recebo crédito, recebo débito, recebo propriedade, mas especificamente quanto às dívidas, elas são herdadas intravires hereditárias, ou seja, dentro dos limites da própria herança. Se meu pai me deixar um patrimônio de 1 milhão e uma dívida de 800 mil, eu tenho que pagar a dívida, né? Sobra lá 200. Agora, se ele me deixa um patrimônio de 1 milhão e dívidas avaliadas em 1 milhão e 200, eu não recebo nada, mas aqueles 200 excedentes eu também não pago. Intravires hereditários. Mas veja, se o D... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constante no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.